Para mim é um privilégio estar aqui lendo a Bíblia junto com você e tirando, o melhor da palavra de Deus. Agora, uma coisa eu garanto para você: se você voltar a ler a Bíblia, naquilo que nós já lemos, você vai perceber a Bíblia de forma diferente. Deus vai te mostrar outras coisas que não mostrou para mim, não mostrou para você enquanto a gente lia. Vai mostrar outras coisas. Então a Bíblia, ela está sempre se renovando. Ela sempre se atualiza de acordo com as nossas necessidades, com aquilo que nós precisamos para aquele dia. Ela é perfeita. Hoje, número 6, vamos ver se a gente chega até o 7. O 7 é um pouquinho longo, o capítulo, mas nós vamos meditar em toda ela. Estamos seguindo essa orientação da Bíblia cronológica, em ordem cronológica. Vamos pedir a direção de Deus? Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te apresento essa meditação, a vida dessa pessoa que está acompanhando, meditando na tua palavra junto comigo, que o Senhor a socorra no dia da sua aflição. O Senhor disse na tua palavra que está do lado do aflito, do angustiado. Por isso, meu Deus, que o Senhor atenda a ela nesses momentos de dor, de angústia. Meu Pai, eu entrego essa meditação nas tuas mãos. Peço que o Senhor nos abra o entendimento, fala conosco, inspira os nossos pensamentos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Lá no versículo 1. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando um homem ou mulher se tiver separado, fazendo voto de Nazireu, para se separar ao Senhor, de vinho e de bebida forte se apartará. Vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte não beberá, nem beberá alguma beberagem de uvas, nem uvas frescas, nem seca comerá. Todos os dias do seu nazireado não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde os caroços até as cascas. Todos os dias do voto do nazireado, sobre a sua cabeça não passará navalha, até que se cumpra os dias que se separou ao Senhor. Santo será, deixado crescer livremente o cabelo da sua cabeça. Todos os dias que se separar para o Senhor, não se aproximará do corpo de um morto, por seu pai ou por sua mãe, por seu irmão ou por sua irmã. Por ele se não contaminará quando forem mortos, porquanto o nazireado de seu Deus está sobre a sua cabeça. Todos os dias do seu nazireado, santo será o Senhor. E o comentário diz assim: o voto de nazireado era uma escolha voluntária de viver de modo separado para Deus, por meio de grandes renúncias, até mesmo de abstenção de alguns prazeres lícitos dado ao homem. Por exemplo, a pessoa deveria se privar de uvas e dos seus derivados, se manter cerimonialmente pura e não cortar os cabelos em sinal de temor e obediência ao Altíssimo, diferentemente do ofício dos levitas e dos sacerdotes, em que era preciso pertencer à tribo de Levi. O voto de nazireado era uma opção para qualquer israelita, inclusive as mulheres. Isso mostra que, assim como no passado, viver em santidade é uma decisão espontânea de cada pessoa. Aqueles que prezam pela salvação devem estar prontos para abdicar daquilo que não é considerado pecado, mas constitui também um obstáculo ao desenvolvimento da vida espiritual, como as más amizades, por exemplo. Em um mundo cheio de futilidades, há muitas distrações aparentemente inofensivas que enfraquecem a fé. Esse voto começa de dentro para fora, Porque não adianta a pessoa exteriormente fazer todos os rituais e se ela não viver aquilo internamente. Então, da mesma forma, a pessoa, ela quer se separar do mundo, Ela tem atitudes exteriores que mostram que ela quer santidade, mas interiormente ela continua vivendo as coisas desse mundo. Então, tudo começa por dentro, O reflexo é fora. A pessoa, o que ela tem dentro dela, dentro do coração dela, a intenção, vai se externar para o lado de fora. Então, era algo muito bonito, de se ver, algo que a pessoa estava decidida a fazer por um objetivo. Então, primeira coisa, você tem que ter um objetivo. Por exemplo, você vai fazer um voto, você vai fazer um propósito, você vai se santificar,
você vai fazer o jejum de Daniel, você tem que ter um objetivo. Qual é o seu foco? Qual é o seu objetivo com aquilo ali? É como uma dieta. Há dietas que, se você procura um nutricionista, ele vai te passar uma orientação do que você deve fazer, comer e não comer, para que o resultado seja alcançado. Então, toda dieta exige sacrifício de quem vai fazer. Então, se você está disposto a sacrificar, você está disposto a abrir mão de coisas, de prazeres que você gosta, principalmente, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de comer doce. Numa dieta, o doce tem que ser cortado, né? Radical com doce, porque o doce nos engorda quando nós comemos. Então, esse sacrifício é preciso ser feito para que haja um resultado depois. Digamos, uma pessoa que tem diabetes, né? Ela precisa evitar comer doce. Então, se ela gosta de doce, ela vai ter que sacrificar o doce para não ter problemas de saúde mais tarde. Então, tudo na vida exige um sacrifício. Então, da mesma forma, ele começa dentro de nós, ele começa, né? O sacrifício começa aqui, ó, na nossa cabeça, e ele se externa para o lado de fora. 9. E se alguém vier a morrer junto a ele por acaso, subitamente, que contamine a cabeça do seu nazireado, então no dia da sua purificação rapará a sua cabeça, ao 7º dia rapará. E ao 8º dia trará 2 rolas ou 2 pombinhos ao sacerdote, à porta da tenda da congregação. E o sacerdote oferecerá um para expiação do pecado e outro para o holocausto, e fará expiação por ele do que pecou relativamente ao morto. Assim, naquele mesmo dia santificará sua cabeça. Então, separará os dias do seu nazireado ao Senhor, e para expiação da transgressão trará um cordeiro de 1 ano, e os dias antecedentes serão perdidos, porquanto o seu nazireado foi contaminado. E esta é a lei do nazireu. No dia em que se cumprirem os dias do seu nazireado, trá-lo-ão à porta da tenda da congregação. Então, esse voto, esse propósito não duraria muito tempo. É como o jejum que nós na Igreja Universal fazemos, o jejum de Daniel, né? 21 dias nós nos consagramos a Deus, nos separando das coisas, informações desse mundo, para que haja uma reciclagem mesmo nos nossos pensamentos. O ser humano, ele tem uma tendência, né, de criar hábitos e rotinas na vida dele. E quando nós quebramos essas rotinas, nós conseguimos ver o quanto aquela rotina às vezes estava nos fazendo mal, era nos prejudicial. 14. E ele oferecerá a sua oferta ao Senhor, um cordeiro sem defeito de 1 ano em holocausto, e uma cordeira sem defeito de 1 ano para expiação do pecado, e um cordeiro sem defeito por oferta pacífica, e 1 cesto de pães ázimos, bolos de flor de valinha com azeite, amassado, e coscorrões ázimos, untados com azeite, como também a sua oferta de alimentos e as suas libações. E o sacerdote os trará perante o Senhor, e sacrificará a sua expiação do pecado e o seu holocausto. Também sacrificará o carneiro em sacrifício pacífico ao Senhor, com o cesto dos pães ázimos, e o sacerdote oferecerá a sua oferta de alimento e a sua libação. Então, o nazireu, à porta da tenda da congregação, rapará a cabeça do seu nazireado, e tomará o cabelo da cabeça do seu nazireado, e o porá sobre o fogo que está debaixo do sacrifício pacífico. Depois o sacerdote tomará a espádua cozida do carneiro e um pão ázimo do cesto, e um coscorrão ázimo, e os porá nas mãos do nazireu, depois de haver rapado a cabeça do seu nazireado. E o sacerdote os moverá em oferta de movimento perante o Senhor. Isto é santo para o sacerdote, juntamente com o peito da oferta de movimento e a sua espádua de oferta alçada. E depois o nazireu poderá beber vinho. Esta é a lei do nazireu, que fizer voto da sua oferta ao Senhor pelo seu nazireado, além de que suas posses lhe permitirem, segundo o seu voto que fizer. Assim fará conforme a lei do seu nazireado. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: falarão e a seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti.
O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. O comentário do bispo, do 23 ao 27, diz: bênção sacerdotal. Israel estava purificado e sobre a disciplina do Senhor. Agora, o Altíssimo podia determinar bênção de valor inigualável por intermédio de Arão e seus filhos. Essa bênção englobava não apenas aspectos físicos da vida, como colheitas abundantes, chuvas regulares, saúde e vitória militares, mas também aspectos espirituais, como paz, proteção e favor contínuo. Essa bênção sacerdotal, ela era então transmitida ao povo, e o povo então cria nela como algo que seria para ele, né? Ele tomava posse, essa é a palavra, ele tomava posse daquela bênção. É como muito antigamente se dizia aos pais, né? Bênção, pai, pedia bênção aos pais, e os pais diziam, Deus te abençoe, meu filho. Quer dizer, o pedir a bênção é exatamente a bênção que aqui está. Os pais têm autoridade sobre os filhos e eles abençoam os seus filhos. E vice-versa, né? Os filhos são abençoados pelos pais e por ser uma bênção vai honrar os seus pais, né? Sendo um bom filho e etc. Mas essa bênção sacerdotal, ela é muito importante. Seguindo para o 7. Seguindo para o capítulo 7, versículo 1. E aconteceu no dia em que Moisés acabou de levantar o tabernáculo e ungiu e o santificou, e todos os seus utensílios, também o altar e todos os seus pertences, e os ungiu e os santificou, que os príncipes de Israel, os cabeças da casa de seus pais, os que foram príncipes das tribos, que estavam sobre os que foram contados, ofereceram, e trouxeram a sua oferta perante o Senhor, 6 carros cobertos, 12 bois, por 2 príncipes um carro, e cada um deles um boi, e os apresentaram diante do tabernáculo. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: recebe-os deles, e serão para servir no ministério da tenda da congregação, e os darás aos levitas, a cada qual segundo o seu ministério. Assim Moisés recebeu os carros e os bois, e os deu aos levitas. 2 carros e 4 bois deu aos filhos de Gerson, segundo o seu ministério. E 4 carros e 8 bois deu aos filhos de Merari, segundo o seu ministério, debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. O comentário até aqui, do 1 ao 8, diz: as ofertas dos príncipes. A presença de Deus estava no tabernáculo, mas cabia ao povo fornecer os mantimentos. Por isso o Senhor pedia as ofertas, dando aos israelitas a oportunidade de mostrar sua fé e seu agradecimento. Assim os líderes das tribos de Israel ofereceram prontamente 6 carros e 12 bois perante o altar. Essa era a quantidade necessária para o transporte do santuário durante a peregrinação. Toda oferta dada ao Altíssimo, além de ser retribuída ao ofertante de forma grandiosa, possui valor prático na sua obra. Então, é a oferta espontânea que agrada a Deus. E ela é tão importante para a manutenção da casa de Deus, né? Porque tudo gera um custo, né? Existe um custo, mas quando a pessoa tem os bons olhos para com os homens de Deus, com a obra de Deus, ele oferece a sua oferta a Deus e ela vai ser usada na manutenção do templo de Deus. No 9. Mas os filhos de Coate nada deu, porquanto o seu cargo estava o santuário e o levavam aos ombros. O comentário do bispo aqui diz: levavam aos ombros. Os filhos de Gerson e de Merari receberam carros e bois para ajudar no transporte da estrutura do tabernáculo. Os filhos de Coate, porém, ficaram encarregados pelos utensílios do santuário, como o altar do sacrifício, o altar do incenso, a mesa dos pães, o candelabro e a arca da aliança, que deveria ser carregada nos ombros, por meio de varais. O Senhor, que os havia escolhido, também os capacitaria para suportar a carga. Posteriormente, Jesus, o Messias, levaria em seus ombros a cruz, que simbolizaria, além dos nossos pecados, todos os utensílios sagrados. Receber do alto uma missão é um privilégio, mas deve ser cumprida com temor e responsabilidade. Agora imagine se esse pessoal olhasse para aqueles que carregavam as coisas nos carros, falava assim: olha, tá vendo? É mais fácil. Nós também deveríamos receber, né? Mas Deus já havia determinado como ele gostaria que as coisas fossem feitas.
Então aqueles homens deveriam carregar nos ombros a arca e todas as coisas mais preciosas, né? O restante iria em carros, de fato. Seguindo agora para o 10. E ofereceram os príncipes para a congregação do altar, no dia em que foi ungido, apresentaram, pois, os príncipes a sua oferta perante o altar. Vamos ler o comentário? Ele vai do 10 ao 89. A honra divina é vista no registro detalhado do nome e da oferta de cada pessoa que contribuiu com o suprimento do tabernáculo. Da mesma forma, os nascidos de Deus reconhecem que o Senhor é a fonte de todos os seus recursos e dons. Diante disso, não tem dificuldade em dar a Ele o que receberam de suas mãos. O nascido de Deus carrega dentro de si a responsabilidade de suprir a sua obra. Assim, o faz com alegria, sabendo que receberá galardão pela sua atitude. 1 Coríntios 3,8 diz, ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Então, nós não devemos cobrar dos homens aquilo que nós estamos plantando. Se eu não estou colhendo, é porque eu não estou plantando. Quem planta na fé vai colher os recursos da fé, né? O sobrenatural vai acontecer. Olha o 2 Coríntios 9, do 7 ao 8, né? Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Uma coisa é certa, quanto mais a pessoa tem, mais ela vai ter de volta, né? Então, ela dá, então ela vai ter de volta. Ela dá de novo, ela vai ter de volta, né? É a lei de plantar e colher. E Deus mesmo, o próprio Senhor Jesus, ele falou, dai e ser-vos-á dado. Então, quer dizer, essa questão de dar, ela é em relação não somente nas ofertas, como a gente viu aqui agora, mas em tudo na sua vida. Você não pode, por exemplo, esperar que seu marido faça o bem para você dar para ele o bem. Faça o bem para ele mesmo que ele não mereça. Faça o bem por qualquer pessoa que seja, sem esperar o retorno. Quer dizer, quando você faz o bem, você está dando. E você vai receber esse bem. Plante o que é bom. Por isso que quem planta o que é bom não está preocupado com o que vai colher amanhã. Ele tem certeza absoluta de que vai colher o bem. Então, nós vamos ler até a metade, né? Aqui desse versículo do capítulo 7. Amanhã a gente continua, porque ele é bem grande mesmo. Vamos lá. Ele diz assim, e ofereceram os príncipes para a congregação do altar, no dia em que foi ungido, apresentaram, pois, os príncipes a sua oferta perante o altar. E disse o Senhor a Moisés, cada príncipe oferecerá a sua oferta, cada qual seu dia para a consagração do altar. O que, pois, no primeiro dia apresentou a sua oferta foi Nasson, filho de Aminadab, pela tribo de Judá. E a sua oferta foi um prato de prata de peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para a oferta de alimentos. Uma colher de 10 siclos de ouro cheia de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto. Um bode para expiação do pecado. E para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Nasson, filho de Aminadab. No segundo dia fez a sua oferta Natanael, filho de Zuá, príncipe de Issacar. E como sua oferta ofereceu um prato de prata de peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 170 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para a oferta de alimentos, uma colher de 10 siclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para a expiação do pecado. E para o sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Essa foi a oferta de Natanael, filho de Zuá. No terceiro dia ofereceu o príncipe dos filhos de Zebulon, Eliabe, filho de Elon. A sua oferta foi de um prato de prata de peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário.
ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de alimentos. Uma colher de 10 siclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado. E para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Eliabe, filho de Elom. No 4º dia ofereceu o príncipe dos filhos de Ruben, Elisur, filho de Sedur. A sua oferta foi de um prato de prata de peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para a oferta de alimentos. Uma colher de 10 siclos de ouro cheia de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto. Um bode para expiação do pecado. E para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Essa foi a oferta de Elisur, filho de Sedeur. No 5º dia ofereceu o príncipe dos filhos de Simeão, Selumiel, filho de Zurizadai. A sua oferta foi um prato de prata de peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para a oferta de alimento, uma colher de 10 siclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado. E para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Essa foi a oferta de Selumiel, filho de Zurizidai. Então, no próximo vídeo nós vamos continuar a partir do 6º, a 6ª tribo que ofereceu os seus holocaustos. Esse capítulo 7 ele é um pouco grande e nós vamos dar continuidade à leitura dele. E uma coisa eu tenho certeza dentro de mim, Nós vemos o quão grato eles estavam ali entregando suas ofertas, sem olhar para quem. Quando você dá a sua oferta, você está oferecendo ela ao Senhor, aquele que te salvou, aquele que enviou o seu filho como oferta para morrer em seu lugar. Então, esse espírito de gratidão, de entrega, de renúncia, é o que você oferece para Deus. Deus não vai receber dinheiro, dízimos, nada disso, mas ele recebe no mesmo instante que você apresenta o que está dentro de você. E aí, aquele dinheiro, aquela oferta que está sendo dada no altar, vai ajudar a manutenção do templo, a propagação do evangelho. Por isso que a obra de Deus, ela precisa avançar cada dia mais. E ela avança através dos recursos. Por isso, quando o seu povo, o povo daquela igreja, ele prospera, a igreja também vai prosperar. E vai ter condições, melhores condições de ganhar mais e mais almas. O seu dinheiro, a sua fonte de renda, não pode ser apenas para o seu bel prazer, mas como um instrumento de ganho de almas. Se você entender que o que você possui é um instrumento para ganhar almas, nunca vai faltar nada para você, porque Deus sempre vai usar você como instrumento dele para ganhar almas, através das suas ofertas, da sua voz, do seu testemunho. Amém? Que Deus abençoe você abundantemente. Coloca aqui nos comentários o que te chamou a atenção. Fique bem, dê o seu gosto, manda esse vídeo para alguém, não esquece não.